Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui, reunido com a família do MAP, essa casa bendita que nos acolhe a todos para as lições de luz. Hoje, mais um episódio do Colégio dos Doze. Terceiro episódio de João, o Evangelista, irmão de Tiago, filhos de Zebedeu. Nós vamos tratar no dia de hoje, nessa apresentação, uma lição que Jesus deu a João, que está no capítulo 19 do livro Boa Nova, com o título Comunhão com Deus. Vai lá, lê, porque a história é muito mais bonita do que eu posso apresentar aqui. Nesse episódio, João começa a conversar com Jesus a respeito da oração. E como a oração deveria atuar em nós e como nós deveríamos atuar para acessar a Deus. E João tinha dificuldades. Eu já falei para todos aqui, e essa é uma característica de todos os discípulos, eles não conseguiam alcançar a visão que o mestre tinha do reino de Deus, das coisas de Deus. Todos os espíritos que passavam na terra, só Jesus era perfeito, puro. Todos os outros espíritos são espíritos superiores, mas eles não guardam todas as ciências, eles não têm toda a sabedoria. Somente Jesus é o espírito que pôde passar na Terra com toda a sua essência, com toda a sua sabedoria, com toda a sua pureza. Então, ele pergunta assim para Jesus: Mestre, tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres atinentes à oração, mas sinto que minha alma está tomada de certas hesitações. Ou seja, eu não sei o que eu vou fazer, né? Anseio por essa comunhão perene com o Pai. Todavia, as ideias mais antagônicas se opõem aos meus desejos. E por que isso está acontecendo? Porque ele vem de uma cultura onde a oração, ela é aquela oração pronta. Aquela oração que nós hoje falamos que é uma reza, não é? Nós fizemos isso com oração dominical. Nós fizemos isso com o Pai Nosso. É importante? É lógico que é importante, né? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas à medida que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todos os males, porque é teu o reino e a glória para todos sempre. Esta oração é lindíssima. Ela é a síntese mais perfeita dos nossos sentimentos, da nossa relação com Deus. Mas Jesus fez ela uma única vez. E nós, muitas vezes, usamos essa oração como reza. E aí, ela tem uma outra proposta, muito mais para as nossas consciências do que para os nossos sentimentos. Porque a gente pode fazer assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoa as nossas dívidas. Entendeu? Você está olhando tudo, você está fiscalizando tudo, mas o seu coração não está tomando parte nisso. E é mais ou menos isso que o João sentia quando ele buscava as orações. Então, o desejo é: eu quero essa comunhão com Deus. Eu não quero me tornar um papagaio. E aí, o diálogo, ele
ele toma uma outra proporção, porque João ainda vai manifestar mais ainda os seus sentimentos. Olha o que ele diz, né? Lembrando que está no livro Boa Nova, que é uma obra de Humberto de Campos, psicografada por Chico Xavier. Ainda agora, manifestando meu pensamento acerca das minhas necessidades espirituais, a um amigo se instrui com os essênios, assegurou-me ele que necessito compreender que toda edificação espiritual se deve processar num plano oculto. Mas suas observações me confundiram ainda mais. Como poderei entender isto? Devo então ocultar o que age de mais santo em meu coração? Então, os essênios é uma escola de espiritualização que aconteceu na época de Jesus. E eles se enclausularam. Então, é muito difícil explicar como os essênios postavam as suas vidas, eles atribuíam às suas vidas um valor que era totalmente espiritualizado. E foram se afastando até mesmo da sociedade. E essa que é a grande dificuldade. O que João está enfrentando aqui é o pensamento de alguém que não quer relação com o mundo, com as pessoas. Então, por isso que ele está falando assim, a gente deve ocultar até mesmo o que nós temos de Deus. Mas como assim? Assim, eu fiquei confuso. E aí Jesus vem ajudá-lo. Olha o que Jesus diz. João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através da voz da consciência. E o que é indispensável, João, é saber dar a cada criatura de acordo com as suas necessidades próprias. No que se refere à comunhão de nossa alma com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto, erguendo em si o mesmo santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. Vocês perceberam a beleza dessa colocação? É um caminho único. Como assim, Daniel? Não tem como outra pessoa fazer para você. Daniel, mas ninguém pode orar por mim? Pode, mas a oração é dela. A comunhão é dela com Deus. Ah, entendi, eu posso receber. Mas essa oração, essa comunhão, é só ela que pode fazer isto. Então, quando nós oramos, é um caminho único, nosso com Deus. E que nós, necessariamente, precisamos criar as condições, as melhores condições para esse caminho. E o que ele quer é que a gente seja capaz de entender a vontade de Deus. Então, quando eu estabeleço essa conexão com Deus, é um caminho. E esse caminho pode ser muito difícil, muito pedregoso, pode ter muitos abismos, pode ter muitas montanhas. Sou eu. É o meu caminho. Pode ser uma estrada pavimentada, asfaltada, com 4 pistas, toda reta. Pode. Pode sim. Vai depender de você criar essa via tão bem construída. E aí ele diz, Jesus para João, a comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Daniel, oração é um imperativo? Sim.
Mas como que eu oro? Esta é a questão que João está perguntando para Jesus. Como é que eu faço isso, Senhor? E ele está explicando. João, é um caminho único e é necessário. Não tem como você ficar sem. Ok, Daniel, eu estou entendendo. Mas como é que eu faço? E aí vem a explicação. Mas, Senhor, João para Jesus, mas, Senhor, a oração deve ser um louvor ou uma súplica? Vocês estão entendendo que ele está querendo o caminho? Ele está querendo assim, me ajuda a construir esse caminho, Senhor. O que eu faço? Como é que eu faço? Assim, João, o caminho é único e é necessário fazer. E esse caminho de comunhão com Deus é a prece. Tá bom, já entendi, Senhor. Mas na oração, o que eu devo fazer? É louvor ou é súplica? Porque esta é a tradição que ele vem, a cultura dele tem essa tradição. E uma dessas tradições são os salmos. Não é? Então, quando você fala de louvor, os salmos são exatamente esse louvor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lembram desse pedacinho? Isso é um salmo muito dos mais famosos que existe. Aquele que o maior número de pessoas acredita. Não é? Mas por que Davi escreveu esses salmos? Que, na verdade, no início, eram músicas. Era uma forma de louvar a Deus, né? De exaltar o Pai. De dizer, eu confio em você, você é o Deus. De estabelecer uma relação com Deus. Aí João está querendo que Jesus mostre por onde seguir. Nós, os espíritas, sabemos que nós podemos fazer 3 coisas pela prece, pela oração. O que é, Daniel? Louvar, pedir e agradecer. É o que nós podemos fazer. Daniel, eu peço muito, tá vendo? Isso é uma ação. Mas nós precisamos agradecer. É importante agradecer aquilo que temos recebido. Daniel, mas o que eu vou agradecer? Eu não recebi nada. Não é possível. Tampa o nariz. E fica 2 minutos sem respirar. E depois que você ficar 2 minutos sem respirar, você me diz se tem alguma coisa para agradecer ou não. A maioria de nós não consegue ficar 30 segundos sem respirar. Agradece o ar, pelo menos o ar que você respira. Agradece a luz do dia. Agradece a água. Agradece a alimentação. Agradece o corpo. Agradece a família. Agradece a Deus aquilo que você tem. Tá bom, Daniel, entendi. Então, eu posso pedir, eu posso agradecer, mas e o louvor? O louvor é exatamente destacar que Deus é para nós essa inteligência suprema, que é esse Deus de amor, de bondade, de misericórdia, é exatamente fazer com que Deus seja Deus realmente e reconhecer esse Deus como nosso Deus. Isso é louvar. Jesus responde para João: por prece devemos interpretar todo ato de relação entre o homem e Deus. Então não é só falar? Não, é todo ato. Tudo aquilo que nos colocar em relação com Deus é oração. Então, quando eu ajudo uma pessoa, eu estou orando? Exato! A caridade é uma das maiores orações que nós temos na vida. Lindo, né? Se você já fez uma caridade, receba agora as energias benditas de quem se comunicou com Deus, quem esteve em comunhão perfeita com Deus. É maravilhoso. Diz Jesus assim a João: devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou de rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Os que apenas suplicam
podem ser ignorantes. Os que louvam podem ser somente preguiçosos. Olha que interessante. Vou ler de novo, hein? Devido a isso, de ser um ato de relação entre o homem e Deus, como expressão de agradecimento ou de rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Perfeito. Agradecimento ou rogativa, não é? Pedir ou agradecer. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Estão pedindo? Suplicar é no sentido de eu preciso, sem se comprometer com Senhor, eu gostaria, eu desejo. O suplicar é quase exigir que Deus cumpra. Ah, entendi, Daniel. Esses que suplicam podem ser ignorantes, porque podem estar pedindo aquilo que não é bom para eles. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Os que louvam podem ser somente preguiçosos. Como assim, Daniel? Eu fico falando das qualidades de Deus. Eu fico falando da beleza do universo. Eu fico falando da beleza da Terra. Mas eu mesmo não me envolvo. Na verdade, a minha relação com ele, assim, é para ser rápido. Sabe? É uma mensagem rápida. Não é para falar muito. Ficou claro? Continuando. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem, com as suas mãos e com seus pensamentos, esse é o filho que aprendeu a orar. Nossa! Todo aquele que trabalha pelo bem, trabalha pelo bem, com suas mãos e com seus pensamentos, esse é o filho que aprendeu a orar. Eu vou falar uma coisa que para mim é uma felicidade. Eu me emociono. Eu estou orando aqui agora. Perdão, eu me emociono mesmo. Daniel, mas por que tanta emoção? Porque quando a gente estuda e divide com o próximo aquilo que estudou, é trabalhar pelo bem. É aqui nas palavras de Jesus, aquele que aprendeu a orar. Então, esse trabalho bendito desenvolvido pelo MAP, o Movimento de Amor ao Próximo, ele é uma oração por si mesmo. O MAP, escrevam isso aí. O MAP por si só é uma oração. O MAP é uma casa bendita. O MAP é uma instituição beneficente. Não. As palavras de Jesus, o MAP é uma oração. Seu Ivan, eu espero que o senhor esteja ouvindo. É uma oração. O MAP é uma oração. Por quê? Porque trabalha pelo bem. Então, tudo aquilo que trabalha pelo bem é uma oração. É uma comunhão com Deus. Isso é maravilhoso, gente. E ele ainda diz mais, olha o que Jesus diz. Na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus. Então, se você trabalha pelo bem, né, e o seu pensamento está voltado para essa comunhão com o bem, pelo bem, independente se for uma exaltação, se for uma rogativa, se for um agradecimento, você está orando. Porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. Eu peço a Deus, mas eu não suplico a Deus. Daniel, mas por que não suplicar? Porque suplicar é dar uma ordem. Senhor, eu quero. Então, como a gente faz? Senhor, Jesus
Jesus deixou bem claro: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É interessante. Mas ele pediu, dai-nos o pão de cada dia. Exato. Ele assim, pai, me dá. Mas ele fala assim, eu quero. É diferente. Totalmente diferente. Então, pai, eu quero saúde. Ok. O recado chega em Deus. Agora, tem toda uma programação espiritual que nós precisamos entender. Que nós precisamos dimensionar para conseguir entender por que que eu estou doente. Por que que a minha vida está tomando esse rumo? Isso é importante. Assim diz Jesus. Aliás, desculpa, João. E como ser leal a Deus na oração, Senhor? Vocês conseguem perceber o nível desse discípulo? O tipo de pergunta que João faz, ele é muito diferente dos outros. Eu comentei isso aqui lá no primeiro episódio. Ele é muito diferente de todos os outros. Diz ainda o discípulo João: a prece já não representa em si um sinal de confiança? Então ele quer saber como ser leal a Deus na oração. E aí ele conclui: a prece já não representa em si mesma, um sinal de confiança? Aí Jesus vai iniciar um novo processo dentro dessa explicação. Será que também tu não entendestes? E é aquilo que eu falei. São espíritos superiores, mas não são espíritos perfeitos. E Jesus está, assim, dizendo, João, você é capaz de entender, mas, João, presta atenção. Você é capaz de entender. Não entendeu, João? Não obstante a confiança expressa na oração, João, é a fé tributada à providência superior, é preciso colocar acima delas a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. Sem súplica, nós pedimos a Deus, mas não podemos obrigar Deus a nos oferecer. Por quê? Porque ele está falando aqui. Ele está dizendo, calma, porque você tem que a fé e você tem que confiar nessa providência divina, acreditando que ela é mais sábia do que nós. Ele diz caprichos próprios. E muitas vezes nós nos comportamos como crianças diante de Deus. Nós estamos precisando fazer uma operação para tirar um tumor de câncer. E nós nos voltamos para Deus e pedimos, Senhor, eu quero ganhar na Mega Sena. É muito infantil. É um capricho, às vezes, nosso. Ah, Daniel, você exagerou, não é assim também. Às vezes nós estamos pedindo coisas que lá na frente não vai ter significado algum. Dá um exemplo, então, Daniel. Você pede prosperidade e perde o filho. Prosperidade material. Ah, eu queria que a minha casa, eu queria que a minha empresa, eu queria que o meu trabalho. Tá, aí você perde o filho. E a vida? Daniel, você já perdeu um filho? Não. Mas eu convivi com duas pessoas que perderam. Quem é? Os meus pais. O irmão mais novo que eu. Aos 17 anos. Isso fez um buraco na vida deles. Diz a minha mãe que não tem um dia na vida que ela não se lembre do meu irmão. E ele já faleceu há
33 anos. Diz ela assim, a minha mãe: a dor que eu senti, eu não desejo o pior inimigo que eu tiver. Então, são situações que se colocam na vida que a gente fala assim: o que seria melhor? A prosperidade ou o filho? A pessoa não tem dúvida em escolher o filho. Nenhuma. Nenhuma. Mas, muitas vezes, nós estamos pedindo antes de entender o que vai acontecer lá na frente. E Deus, ele vê tudo. É como se Deus estivesse no alto de uma montanha, vendo todo o caminho que nós temos que caminhar. Só que nós estamos no caminho. E nós não percebemos as dificuldades que vão aparecer no caminho. Esse aqui é o grande problema. Deus vê tudo. E nós só vemos o trecho do caminho. Diz ainda Jesus: é necessário que cada um se una ao Pai, comungando com a sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariado em determinadas ocasiões. Bom momento. Está sendo contrariado? Parece que Deus te esqueceu? Você já disse assim: gente, não é possível, meu anjo de guarda saiu de férias. Deus se esqueceu de mim. Não diga isso. Por que, Daniel? Mas é o que parece, é só o que parece. Isto é a nossa imaturidade, o nosso espírito num estado infantil, acreditando que Deus é quase um fantoche. O Deus que nós acreditamos deve ser um Deus vivo, bom, justo e misericordioso. Então, tudo que acontece na vida, a gente deveria falar assim: gente, Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso. Então, o que está acontecendo comigo ainda está envolvido de bondade, de justiça e de misericórdia. Daniel, não é possível. É isso que tem que se impregnar dentro de nós. E que ainda, pela nossa imaturidade, dita por Jesus, caprichos pessoais, como ele diz, caprichos próprios, nós nos perdemos. Diz ainda Jesus: em suma, é imprescindível que sejamos de Deus. Quantas lições dessa fidelidade observemos a própria natureza em suas manifestações mais simples. Dentro dela, João, agem as leis de Deus e devemos reconhecer que todas essas leis correspondem à sua amorosa sabedoria, constituindo-se de suas servas fiéis. Rio, desculpa, no universo, trabalhando no universo. São servas fiéis trabalhando no universo. Leis universais. Já ouvistes falar alguma vez que o sol se afastou do céu, cansado da paisagem escura da terra, alegando a necessidade de repousar? Nossa, ele foi profundo aqui. Por quê? Porque o sol, ele está cumprindo uma determinação de Deus. Ele está sendo fiel a Deus. Se Deus me colocou aqui para iluminar, eu vou iluminar. Você quer dizer o que com isso, Daniel? Que a gente olhe para a nossa vida. Vamos olhar para a nossa vida. E vamos observar quais são as determinações divinas para nós. E o que a gente faz? A gente faz como o sol. Mandou iluminar? Eu vou iluminar. Tem uma expressão de Santa Paula que ela diz que temos que florescer onde fomos plantados. Isso é muito interessante. Isso é uma expressão que nos dá muito para refletir. Nós devemos florescer onde fomos plantados. E muitas das vezes, o lugar que fomos plantados não nos interessa.
E aí nós queremos arrancar a plantinha e transportá-la para outro lugar. E aqui não diz respeito à mudança física, tá? Então eu não posso mudar de cidade? Pode. Muda de cidade, muda de situação, não é? Você pode mudar até mesmo de país. Não é isso. Então ele está falando do quê? Ele está falando da circunstância que nos fazem crescer. Quando Deus nos dá a vida, Ele nos dá a oportunidade de crescimento espiritual. Então, se estivermos aprendendo, a vida está sendo produtiva. Agora, se deixamos de aprender, a vida se torna improdutiva. E aí já não há mais comunhão com Deus. Diz ainda o mestre a João: a pretexto de indispensável repouso, terias as águas privado o globo de seu benefício em certos anos? Ele ainda está buscando as imagens da natureza. Por desagradável que sejam em suas características, a tempestade jamais deixou de limpar a atmosfera. Apesar das lamentações dos que não suportam a umidade, a chuva não deixa de fecundar a terra. João, é preciso aprender com as leis da natureza a fidelidade a Deus. Quem as acompanha no mundo, planta e colhe com abundância. Daniel, é muito difícil isso. É porque quando nós falamos de leis, por exemplo, materiais, elas cumprem essa determinação e elas não estão submetidas à mudança. Agora, nós somos espíritos. E cabe a nós o crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual é uma via única. E cada espírito terá que fazer a sua ascensão. A dificuldade é porque nós temos que aprender e não apenas copiar. Diz ainda o mestre a João: observar a lealdade para com o Pai é semear e atingir as mais formosas searas da alma no infinito. Vê, pois, que todo o problema da oração está em edificarmos o reino dos céus entre os sentimentos de nosso íntimo, compreendendo que os atributos divinos se encontram também em nós. Então, orar não é da boca para fora. Orar é da boca para o espírito. O João ficou extasiado com isso. O Senhor, você está abrindo um outro universo de reflexão para mim. Mas ele queria mais. Assim, Senhor, eu entendi. Mas eu vou te pedir uma coisa. Olha a diferença do João para os outros. A primeira oportunidade que tiver, você me mostra. Você me dá um exemplo. Eu quero ver isso que você está falando. Jesus, sim. E é interessante que eles estavam caminhando naquela região árida e logo à frente aconteceu uma situação. Parecia que Jesus já sabia, né? Jesus tinha certeza e encaminhou com certeza a direção para que ele pudesse ver. A paisagem era árida, a terra seca, e ele vê um trabalhador com um instrumento cavando a terra. E o que ele estava fazendo? Procurando água. Jesus parou. Olhou para aquela cena e chamou João. João, vem cá. E diz Humberto de Campos: ante aquele quadro, Jesus estacionou com o discípulo a pretexto de breve descanso e revelou o interesse que aquele esforço lhe despertava e perguntou ao trabalhador, aquele que estava cavando: amigo, que fazes? Como se Jesus não soubesse. Busco água que nos falta. E sorrindo.
Não estava incomodado, estava ali cavando e disse, sorrindo para Jesus: pô, eu estou procurando água porque está nos faltando água. A chuva é assim tão escassa nessas paragens? E o trabalhador, sim, sim. Aqui na proximidade de Jericó, ultimamente, chuva vem se tornando uma verdadeira graça de Deus. Olha a resposta. O homem do campo prosseguiu no seu trabalho exaustivo, mas apontando para ele, o Messias disse a João em tom amigo: esse quadro da natureza, João, é bastante singelo. Porém, é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Você me pediu o exemplo, e eu vou te dar. Observa, João, que este homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra. Ele não diz? Chuva aqui se tornou uma bênção de Deus. Então ele sabe, se não chover, não tem água. Mas não para em seu esforço, procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. Assim, não tem chuva, mas já choveu e ele sabe que a água penetrou o solo e que se ele cavar, ele encontra água. Pode não ser de primeira, mas se ele insistir, ele encontra. A imagem é pálida, todavia, chega para compreendermos como Deus reside também em nós. Dentro do símbolo, né, desse homem cavando para buscar água, que caiu da chuva, que é uma bênção de Deus, e que agora está estocada no subsolo, temos que entender a chuva como um favor de sua misericórdia, sem o qual nada possuiríamos. Essa paisagem deserta de Jericó pode representar a alma humana, vazia de sentimentos santificadores. Este trabalhador simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrima, para encontrar a luz divina em seu coração. E a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que tanto está no céu como na terra. Ô Senhor, tende misericórdia de nós, de tanta ignorância. Deveríamos, como trabalhador, sorrir diante do trabalho, porque temos que ter certeza que se perseverarmos no bem, vamos encontrar água, porque a água já caiu do céu. As bênçãos já estão entre nós. É uma questão de buscá-las. Agradecer a João, agradecer a Jesus, agradecer a Chico. Chico, obrigado. Humberto de Campos, obrigado. Que lição maravilhosa. Para que quando formos orar, possamos orar com a boca, mas possamos orar com sentimentos e não nos preocupando apenas com palavras, podendo, muitas das vezes, agir, fazendo, estendendo a mão, silenciando, uma boa palavra. Tudo isto é oração. Paz. Muita paz em nossos corações.